Vamos começar agora a correção, né, dos exercícios da aula de Direitos Humanos. A primeira coisa, nós vamos entender aqui alguns contextos, tá? Eu trouxe questões, nós vamos fazer várias outras questões nesse sentido, que nós precisamos entender o contexto para não errar, e trouxe outras questões que nós precisamos exatamente saber a legislação. Então, vamos entender aqui. Quando a aula é sobre direitos humanos, é tão importante ler o documento na íntegra. Falou sobre o Programa Nacional de Educação e Direitos Humanos, falou sobre o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, eu preciso ler. Por quê? A maioria das coisas são repetidas nesses dois documentos. Só que mesmo essa repetição vai começar a colocar na cabeça do aluno assim, ó, a educação, ela tem que ser contextualizada. Porque ficou tão, assim, amplo, que eu vou entender que a educação tem que ser contextualizada. A metodologia não pode ser uma metodologia passiva. Então, aí eu já vou começar, assim, aula expositiva, pode acontecer, mas não pode ser aula expositiva, o domínio daquilo. É dialogada? É uma coisa que vai relacionar com o mundo, as pessoas vão interagir, então eu começo a construir um perfil de educação voltada para os direitos humanos. Então, assim, aquelas aulas, por mais que pareça assim, isso aqui é meio óbvio, tem gente que adianta uma aula, porque fala assim, isso aqui é meio óbvio, cuidado com o que parece óbvio, porque as questões também são meio óbvias. Mas no meio daquele meio óbvio, tem uma coisa que de tanto repetir na leitura dos documentos, assistindo a aula, você vai falar assim, não, isso aqui é meio estranho. E aí, percebendo, a gente chama de conhecimento contextual. Então, quando as pessoas perguntam assim, ele disse, você já leu todas as legislações da educação? Eu falei, eu acredito que não, porque todo dia eles lançam um não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mas eu acredito que todas as principais, sim. Agora, por que geralmente a gente bate o olho e fala assim, não, essa questão aqui está errada? Porque você tem uma informação contextual, tá? Então, assim, olha bem, como que eu já vou entender aqui, eu aqui pensando com vocês? Onde que começa essa questão dos direitos humanos? Por que agora tudo que é prova da educação cobra direitos humanos? Por que a segurança cobra direitos humanos? Fui fazer um concurso na área da saúde, eu falei, aí já é meio óbvio, né? Saúde, direitos humanos. E por que agora é óbvio em todos os concursos? Aí nós vamos ter que começar, mesmo quem não assistiu a aula, quem já assistiu, pensar assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Pensando na educação, primeiro rol de direitos humanos na Constituição de 1988. Por quê? Tanto que ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Também chamada de Carta Magna. Então, nós vamos entender assim, ó, o que a Constituição trouxe? A valorização da vida, a valorização dos direitos, da vida em sociedade. Então, a valorização do humano. Então, nós já temos um contexto amplo ali, tá? E aí, pensem aqui comigo, 1988, nós temos um outro marco sequencial, que é 1996. O que será que eu tive em 1996? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Heredi, mas espera aí, então começou lá? Começou por quê? Porque a LDB fala o quê? Que o exercício da cidadania, olha bem, é uma das finalidades da educação. Educar para uma vida cidadã. O que é um cidadão? Direitos, deveres, tá vendo aí? Então, nós já estamos focados. Então, a LDB é também um marco, por quê? Porque nós temos, olha bem, uma prática educativa inspirada em princípios de quê? Ideais de solidariedade humana. Então, a LDB, ela traz isso. Então, começou agora? Não começou agora, não. Começou lá em 1988, tá? Estamos falando de Brasil. Foi o quê? Foi trazido para a LDB, porque começou lá todo esse evento, a LDB disciplinou, mas não deu conta de fazer como deveria. Aí, deixa eu ver aqui agora quem assistiu a aula e é bonzinho aí de datas. Eu tenho 1996, mas eu tenho outra coisa também que é de 1996. O que eu tenho? 1996, que você vai colocar no seu esqueminha assim, ó, LDB, e tem uma coisinha que está lá na aula. PN, olha bem, PNDH, não tem o E, é programa, tá?
não tem o E na sigla, é programa, viu? Não pode confundir. Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o programa, que não tem o E, também surgiu em 96. Tá vendo? Ele é lá primó da LDB. Ele surgiu em 96. É Programa Nacional, tá? Por que eu vou dizer a vocês assim, tudo isso aqui é uma política, tá? O que é a Política Nacional de Educação e Direitos Humanos? A Política Nacional é a construção de todos esses documentos. É como se fosse assim, ó, é uma política pública. O que é essa política pública? Criar o programa, implementar o plano, instituir as diretrizes, a resolução. Então, isso aqui faz parte de uma política que abraça tudo. Mas aí nós temos documentos. Nós temos o Programa Nacional e nós temos o Plano Nacional. Tá? O que é esse Plano Nacional? Ele já está previsto no programa. Quando vocês leem o programa, vocês estão vendo, vocês vão ver, né, quem já assistiu já viu, que no programa tem que um dos objetivos é instituir o plano. Por quê? Olha bem aqui, vamos pensar aqui de uma forma bem simples. Eu estou fazendo isso para vocês entenderem a junção, tá? Criar um programa de assistência às famílias carentes. Então, programa. O que é um programa? São medidas para assistir. Agora, como que nós vamos executar um programa? Nós vamos fazer uma organização, vamos fazer um plano de atendimento? Então, o programa, ele traz um monte de coisas para serem atendidas. E o plano está previsto no programa. Então, assim, ó, o Programa Nacional e o plano, olha bem, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. O programa tem muito mais coisa do que exatamente a educação. Agora, tem o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que é a fração que nos interessa absurdamente, porque dentro desse programa criou-se um plano para a educação. E aí, esse plano, tá? Esse plano ainda está em vigor, isso é importante, e esse programa, que foi criado em 96, que nós tivemos atualizações. Eu estou criando um mapinha mental para vocês com essas explicações aqui. Porque eu falo assim, depois vocês vão confundir esse negócio todo. E se for uma banca que é letra de lei, ela vai trocar plano por programa para ver se vocês erram. Entendeu? Então, eu já estou aqui com medo desse negócio. Então, eu já estou fazendo esqueminha nesse sentido. Agora, olha, entendeu isso aqui? Eu vou sempre pensar assim, ó, existe um parecer lá também, Heredia. Toda resolução surge de um parecer. Então, olha bem aqui comigo. Tem um programa que é para implantar direitos humanos aí nas diferentes áreas. Criou-se um plano para disciplinar isso dentro da educação. Fez-se um parecer para discutir como que esse plano vai ser executado na educação. E agora criou-se, com base nesse parecer, uma resolução para dizer assim, ó, é para fazer exatamente assim. Então, são hierarquias para a coisa acontecer. Tranquilo, né? Tranquilo aí a questão de programa, plano, parecer e resolução? Eu tenho um programa nacional de direitos humanos. É amplo. Então, eu tenho um programa. Por que eu tenho um programa? Eu vou começar até antes, que aí vai entender o todo, tá? Nós tivemos uma conferência internacional, tá? E nessa conferência foi sugerido, olha bem, foi sugerida a implementação aos diversos países, tá? Que eles instituíssem esse programa. E o Brasil aceitou essa sugestão. Então, o que o Brasil fez? Implementou um programa com base nessa sugestão. Essa sugestão ela não foi dada exclusivamente para a educação. Então, o Brasil fez o quê? Não, vamos instituir um programa nacional. E o Brasil acatou essa sugestão em 1996. Então, beleza. Criou-se o Programa Nacional em Direitos Humanos. Ok. Tranquilo. Programa Nacional de Direitos Humanos. Um dos pilares dos direitos humanos é justamente a educação. Então, olha só, esse programa fala dos direitos humanos na sociedade como um todo, mas nós trabalhamos com formação humana. Então, a educação, além de ser um desses eixos, ela é também condição para instaurar isso aí, beleza. Então, o que foi feito? O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
que pegou lá desse programa o que era essencial, tá? E fez uma organização. Então, qual a aula que eu tenho lá primeiro? Programa. Vou entender o programa. Aí, depois, eu vou entender o plano. Beleza. Aí, o plano jogou educação. Só que educação é muito ampla. Educação na escola, educação fora da escola, na universidade, tá. Aí, o que nós precisamos? Ainda deixar isso mais claro. Por quê? Porque isso precisa chegar com clareza nas mãos de um professor, nas mãos de um diretor. Então, vamos agora fazer o quê? Um parecer. O que é o parecer? Já vem detalhando execuções. E o parecer, olha bem, ele pega, é como se fosse assim, ó, os caminhos para a execução do plano. E a resolução, que é, obviamente, nasce desse parecer, tanto que o parecer já traz até uma citação de modelo da resolução. Os estados vão lá, né, e adaptam e colocam assim, ó, vai acontecer assim, assim nas escolas. Então, a gente sai de uma política federal, tá, ampla, e vamos disciplinando aquilo ali para ficar executado.